Educa TV apresenta EducaDoc. Ao longo da história, ideias diferentes, palavras mal entendidas, incompreensões e desentendimentos foram resolvidos da pior forma possível, com perseguição, com censura e, para usar uma palavra da moda, com cancelamento. E quando o assunto é literatura infanto-juvenil, essa maneira de resolver impasses se repete. Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, O Menino Marrom, de Ziraldo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. No Brasil, uma série de obras sofreram supressão de liberdade de expressão, uma vez que vivenciaram algum tipo de repressão política, intolerância religiosa ou a censura propriamente dita. Pois é, o Brasil vive um momento meio difícil, porque vivemos um momento em que a literatura acabou virando um palco de uma censura que não deveria acontecer jamais. Um país que se quer civilizado, que se quer grande, desenvolvido, esse tipo de discussão não deveria existir, não é? Porque a literatura ela não causa mal a ninguém, né? Pelo contrário, ela só causa bem. Eles tinham estado juntos, praticamente desde o dia em que nasceram, brincando, conversando, inventando coisas, brigando, rolando na grama, dando socos um na cara do outro, fazendo as pazes, brigando de novo, passeando na praça, jogando na escola, sempre juntos, sempre às gargalhadas, sempre inventando moda, e nunca tinham se preocupado com o fato de um ser de uma cor e o outro ser de outra. Agora eles queriam saber o que era branco e o que era preto, e se isso fazia os dois diferentes. Ziraldo, O Menino Marrom. Talvez seja um dos períodos mais importantes para falar sobre isso, porque a gente está vivendo uma onda de proibições, de banimento de livros, e o que mais me entristece não é, por exemplo, o governo fazer isso, estaduais. O que me entristece são famílias, né? Chama assim, a gente pode chamar do mundo civil, né? Somos nós mesmos que lutamos tanto pela liberdade, né, que falávamos sobre a ditadura, como que é ruim. Então agora que é o momento de a gente exaltar a liberdade, famílias, pais, alguns professores, não todos, mas alguns professores, algumas comunidades chegam e falam assim, olha, isso pode ser 2 pessoas, gente, 2, 3 pessoas, colocam na internet, tal livro é inadequado para o meu filho, isso aqui é um absurdo, vamos retirar. Isso toma um volume tão grande, mas tão grande, e aí entra o Ministério Público, e aí entra a mídia, entra os cliques da internet, e você tira, às vezes, a chance de um livro que pode ajudar muito uma criança, mas muito, 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 porque 2, 3, 4 pessoas acharam que não era adequado para o filho. Na literatura mundial, obras para o público infanto-juvenil como Harry Potter, de J.K. Rowling, O Senhor dos Anéis, de Tolkien, e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e tantos outros passaram por revisionismos para se adequar aos novos tempos. Mas por que os livros causam tanto medo? Denúncias, perseguições, proibições, cerceamento, queima, controle, desaprovação, exclusão, censura. Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato, O Menino Marrom, Ziraldo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, O Avesso da Pele, Jefferson Tenório, O Ateneu, Raul Pompeia, Mamãe Botou um Ovo, Babette Colhe, Amoras, Emicida, Ciranda em Aruanda, Liu Olivina. Proibições religiosas, repressões políticas, o medo de uma ideia nova. Pelas mais variadas justificativas, a história da humanidade é também a história da tentativa de calar o papel. A censura não nasce do livro, ela nasce do medo do poder que o livro pode despertar. Ardeu Alexandria e seus 700 mil volumes. Na Idade Média, o conhecimento foi trancado em abadias,
protegido por correntes e pelo latim, para que a interpretação não fugisse do controle. O que era clássico virou secreto, o que era diferente virou heresia. A Inquisição não queimava apenas papel. Tentava apagar culturas inteiras, do Talmud judaico aos manuscritos maias e astecas. Ao longo dos séculos, as bibliotecas foram tratadas como campos de batalha. Em 1814, o Congresso americano viu seu acervo virar fumaça pelas mãos inglesas. Na década de 1920, a União Soviética baniu o que chamava de decadência. Na Segunda Guerra Mundial, o bombardeio de Monte Cassino e as fogueiras de Hitler mostraram ao mundo que, para apagar um povo, tenta-se primeiro apagar sua memória escrita. No Camboja, o horror foi além. Perseguiram seus livros e seus guardiões, assassinando quase todos os bibliotecários da Biblioteca Nacional. No Brasil, o silêncio também foi imposto, da coroa portuguesa que temia as ideias liberais, ao Estado Novo de Vargas, que caçava a subversão. Mas foi em 1968, com o AI-5, que a sombra se aprofundou. Sob o pretexto da moral e dos bons costumes, a liberdade foi suspensa. Professores, cientistas, estudantes foram exilados, deixando um vácuo de 10 anos no pensamento brasileiro. Engana-se quem pensa que a censura é peça de museu. No século XXI, mesmo com a liberdade garantida pela Constituição, o livro infanto-juvenil tornou-se um novo território do conflito. Hoje a censura veste outras roupas. Ela surge no pedido de retirada de um menino marrom de Ziraldo das escolas mineiras, sob a alegação de agressividade. Ela aparece nos ataques religiosos às sagas de Harry Potter e O Senhor dos Anéis. A intolerância vira violência real quando o livro Amora Gemicida é vandalizado ou quando um pai rasga trabalhos escolares sobre ciranda em Aruanda. A censura é absurda, como na China, que baniu Alice do País das Maravilhas porque animais não deveriam falar. E é persistente como no Brasil, onde o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, foi considerado inadequado em pleno ano de 2020. Recentemente, O Avesso da Pele, vencedor do Prêmio Jabuti, foi recolhido em 4 estados. O crime? Expor o racismo e a violência policial. O livro Mamãe Botou um Ovo foi questionado por simplesmente explicar a vida. E até Monteiro Lobato, que pode ser considerado o pai da nossa literatura infantil, habita o centro de um debate complexo. Como lidar com o racismo estrutural em suas páginas sem apagar a história? Olha, eu acho extremamente importante e eu gostaria que essa discussão ela se derramasse pela sociedade, porque você não, além das instituições que eventualmente assumem o papel de censoras, você tem uma comunidade que tem expectativas muito fechadas do que pode e do que não pode. E isso é quase que mais grave do que as instituições centrais. Eu sou um otimista, né? Quer dizer, eu acho que hoje a gente está discutindo isso, é ótimo, porque há 30 anos atrás não se discutia isso. Então, eu sempre imagino que o primeiro grupo que chegou à cena foram as mulheres. Agora chegam os negros, daqui a pouco chegam os índios. Acompanhe de perto os projetos inspiradores das escolas de Campinas. Aqui no Caiu na Rede, toda quarta às 9h30 da manhã. Você está assistindo EducaDoc. Proteger e interditar. Existe um muro invisível que tentamos erguer ao redor das nossas crianças. Ao longo da história, a literatura infanto-juvenil sempre foi alvo favorito de censura. E a justificativa é quase sempre a mesma: a proteção. Por precisar de cuidado, a criança muitas vezes tem suas escolhas confiscadas pelos adultos, na intenção de poupá-las de temas que supostamente comprometem seu desenvolvimento. Nós, adultos, decidimos o que elas podem ver, sentir e saber. Mas fica a pergunta: estamos preservando as crianças ou estamos vendando os olhos delas?
Será que a criança não precisa justamente dessas histórias para construir o que usará para enfrentar o mundo real? Precisamos lembrar que as crianças são seres completos que observam, sentem, decidem, experimentam a realidade por todos os sentidos. Neste cenário, a literatura não é apenas um passatempo. É a arte da palavra, é a expressão viva da nossa história e cultura. Ela é o terreno fértil onde o pensamento ganha raiz. Por meio da imaginação, o livro permite que a criança experimente em segurança as complexas situações da experiência humana. A literatura não rouba a inocência, ela oferece sabedoria para lidar com a vida. Eu acho que a literatura permite que a gente entre em contato com a ideia do outro e pense enquanto está lendo, concorde ou não concorde, discuta com aquilo, tenha dúvidas, pensa, eu vou procurar um outro argumento, vou ler outra coisa. A leitura, e sobretudo a leitura de literatura, é um espaço de liberdade muito grande. E a gente tem esse direito, a gente não pode perder esse direito. Então a gente não pode deixar que ninguém nos negue esse direito. Que diga só pode ler isto ou só pode ler da maneira que eu quero que você leia. Só pode ler usando esta palavra e não aquela. Enfim, coisas desse tipo nós não podemos admitir de jeito nenhum, porque é uma interferência na nossa liberdade. As pessoas que te mataram ainda estão soltas. E não sei por quanto tempo elas continuarão livres. Mas elas nunca saberão nada sobre o que você tinha antes da pele. Jefferson Tenório, O Avesso da Pele. O Brasil está passando por um processo crescente de censura explícita e mais sutil. E a censura à literatura infantil é terrível, porque você meio que monopoliza a cabeça da criança para um tema que te é caro, mas não permite que a criança possa ter um contraponto a esse tema, para depois ela conseguir pensar sozinha e ver o que ela quer da vida. Porque a literatura é vida. Se você não lê, você vai ter muito pouca chance na vida. Seja romance, seja poesia, seja livro técnico. Você tem que ler tudo. E se você proíbe a criança de começar a entender que existe um mundo multifacetado, um mundo diverso, e que essa diversidade faz parte e tem que ser respeitada, você começa a tirar o direito da criança a ser livre. Diz o ditado que as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Mas, no fundo, essa frase esconde uma tentativa de controle. É desse jeito que nasce o controle sobre a leitura. É o medo do adulto de que a criança reproduza ideias que ele mesmo não consegue abraçar. Precisamos entender que livros como Mamãe Botou um Ovo ou O Avesso da Pele não são manuais que impõem verdades absolutas. Eles abrem caminhos, constroem pontes, derrubam as barreiras do preconceito e suscitam debates. Olha, a literatura é a história dos sentimentos, né? A literatura ajuda o ser humano a desenvolver os seus afetos, a compreender a relação entre os seres humanos. A literatura, ela povoa o imaginário das pessoas que leem os livros do drama humano, né? Das pedras no meio do caminho, das inquietações, das felicidades, os encontros, os abraços, as despedidas. Então ela não combina com nenhum tipo de censura, né? Na verdade, a gente tem que ter uma compreensão de que as linguagens elas vão mudando, que o conceito social ele vai mudando, ele vai desenvolvendo. Eu acho que é muito ruim a gente começar a pegar os livros e ter um grupo de pessoas que possam decidir se esses livros merecem ou não serem lidos. A gente teve isso muitas vezes na história, muitos livros queimados na história, e a gente achava que isso era uma página virada. Claro que há livros que precisam ser adaptados a crianças de faixas etárias diferentes, né? A gente tem uma dimensão pedagógica que sabe que as crianças precisam estar preparadas para lerem determinados livros. Mas tirando isso, né, permitamos a beleza, né, a luz, a liberdade da literatura. Bom, é muito importante a gente saber os pequenos obstáculos que temos. Mas esse é um pequeno obstáculo. O obstáculo da censura. Muitas vezes um pai numa classe 40 não gosta de certo livro e faz um escândalo. Mas a gente saber que tem mais 39 pais ali que aceitam o livro. Sempre haverá alguma objeção, mas as crianças gostam do livro. Você vê aqui todos os professores falando de seus alunos que gostam, que leem,
aceitar, claro que sempre vai haver. A democracia é isso, tem alguém que não gosta. Por alguma razão, ou sei lá, religiosa, ou sei lá o quê, algum preconceito não gosta. Só que ele faz um barulho tão grande que parece que... né? Mas é melhor que ele aceitasse que é minoria, né? Mas isso sempre haverá. Eu não fico tão preocupado, porque o livro só cresce nas escolas, as crianças cada vez mais gostam, cada vez mais crescem lendo e crescem para serem felizes na vida. É isso que a gente quer. Viaje no tempo com filmes que marcaram gerações. E mais, fique por dentro de curiosidades dos bastidores. Toda sexta-feira, às 15h. Você está assistindo Educa Doc. O encontro entre o escritor e a página em branco. Como garantir a liberdade de criar sem que o medo do cerceamento guie a mão de quem escreve? Escrever para crianças e jovens é um ofício encantador, mas que hoje exige uma coragem renovada. A criança é um ser ávido por decifrar o mundo. Na leitura, ela encontra mais que diversão. Encontra o mapa para o seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional. É lendo que se expande o vocabulário, que se refina a escrita e que se descobre a potência da própria voz. Mais do que isso, o livro exige pausa, foco e concentração. Virtudes raras nesse tempo de estímulos passageiros. Mas apesar de ser a base de todo o aprendizado e da formação de opiniões, a literatura infantil sempre esteve sob a mira de mecanismos de controle, seja na escola ou dentro de casa. Hoje vivemos o auge da chamada polícia da linguagem, um movimento que tenta ditar o que pode ou não pode ser lido sob pretexto de uma proteção que, na verdade, isola. Em vez de usarmos a literatura como expressão cultural e ferramenta para debater temas urgentes, como o racismo, o preconceito e a homofobia, muitos preferem o caminho curto do cancelamento e do banimento. Mas será que silenciar o livro resolve o problema do mundo? Ou apenas nos impede de educar para a diversidade? Não, eu acho que para qualquer escritor, o tema da censura é importantíssimo, porque estão querendo nos impedir de fazer o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós podemos fazer. É como impedir um médico de tratar das pessoas, né? É como querer impedir, sei lá, um padre de rezar, um dentista de cuidar dos dentes, ou qualquer profissão, um engenheiro de construir. Então, isso é absolutamente inadmissível. Não? Já não fugia a bela ninfa tanto por se dar a cara ao triste que a seguia, como por ir ouvindo o doce canto, as namoradas mágoas que dizia. Vou vendo o rosto já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria. Cair se deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. Luís de Camões, Os Lusíadas. Então eu vivi também isso, eu tive livros que pais, né, não muito, mas tive, pais acharam que era inadequado para faixa etária, e o que eu faço? Eu sou da palavra, eu vou lá, converso, eu escuto, tento entender o lugar do outro, e a minha resposta sempre é a mesma: você, pai, não gostou do meu livro? Você tem o direito, não leia para o seu filho, mas deixe os outros terem a chance de lerem esse livro, de curtirem esse livro. Então, você não gosta? Tá bom, não faça, não leia. Mas a sua opinião não pode ser a opinião de milhões de pessoas. Então, eu passei por isso. É um paradoxo cruel. Vivemos em um país que ainda lê pouco, onde os índices de leitura enfrentam quedas preocupantes. E mesmo assim, parece nunca faltar disposição ou pretextos para se impedir a leitura alheia. É como se, diante da escassez de livros, alguns preferissem o vazio ao invés do pensamento livre. Mas, felizmente, a resistência se faz no encantamento. A esperança resiste porque a sede por histórias é maior que qualquer barreira.
O desejo de ler é uma chama que, uma vez acesa, nenhuma censura é capaz de apagar. Não imaginei que ia ser escritor, né? Eu comecei narrando histórias, contando histórias, e a primeira experiência que eu tive, que marcou minha vida, eu vou contar só essa experiência que me tornou um escritor. Eu sou psicólogo de formação, mas o que mudou minha vida? Como que eu virei escritor? Eu estava no meu primeiro trabalho, estagiário, que sofre muito. Estagiário sofre. E o professor disse assim para mim: Ilan, cuida das crianças no recreio. Eu falei, não vou cuidar porque meu primeiro dia de trabalho, eu não sei, tinha 18 anos, eu não sei o que fazer. Falando, você vai ficar assim, tá bom, vou ficar. Aí as crianças começaram a correr e eu rezando, por favor, Deus, que as crianças não se aproximem de mim. E criança sente medo do adulto, os hormônios. 3 meninas se aproximaram e falaram, Ilan, eu falei, meu Deus, eles falam, o que você quer? Conta uma história pra gente. Eu falei, não sei contar histórias. Não sei contar histórias. Aí uma menina olhou pra mim e falou assim, como que você não sabe? Eu falei, não sei. E ela falou uma frase que mudou minha vida, eu tô aqui. Você está me entrevistando por causa dessa menina, deve estar com 40 anos, 30, falou assim, se você não sabe, inventa. Falei, inteligente, né? E de repente veio uma história inteira na cabeça. As crianças se sentaram, eram 3, eu comecei a contar uma história da minha cabeça, que eu nunca tinha feito. Eu pisquei o olho, olhei, eram 6 crianças. O milagre da multiplicação. No final eram 30 crianças me olhando de boca aberta, eu também. E quando eu terminei aquele momento, eu fiz as perguntas certas que mudaram a minha vida. De onde saiu a minha história, porque eu gostei de inventar. Por que elas gostaram de ouvir, como eu encontro mais, e começou uma trajetória de décadas para tentar responder essas questões. Esse foi o começo e tem muitas coisas aí pelo caminho. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Você está assistindo Educa Doc. Temas fraturantes, temas difíceis. Como falar com a criança sobre assuntos que nós mesmos temos dificuldades? A repórter Lilian de Souza conversou sobre o assunto com a editora e pesquisadora de literatura infantil, Giovanna Petróleo. Veja o que elas trazem para nós. Falar sobre temas difíceis como o luto pode ser um desafio para familiares, pais, professores. Mas os livros infantis podem ser uma ferramenta que ajuda a aproximar, explicar e as crianças a interpretarem sentimentos e conceitos desse tipo. E, na verdade, sim, isso surgiu da pandemia. Eu achei que esses assuntos mais polêmicos começaram a aparecer na pandemia, principalmente o tema do luto, porque muitas pessoas estavam falecendo nas famílias. E isso me deu um insight, assim. Eu sempre trabalhei com literatura infantil, né? Me formei em editoração, sempre trabalhei com livros para crianças. E isso começou a dar um pulinho assim na minha cabeça. Eu pensei, eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu sempre gostei de temas polêmicos, na literatura, questão de faixa etária e tal. E aí eu pensei, vou focar nisso. E eu percebi que as pessoas não sabiam, assim, os pais responsáveis, professores, falar sobre temas delicados com as crianças. Então eu pensei, bom, vou unir meus conhecimentos de literatura infantil para tornar esse diálogo mais fácil, para uma linguagem, né, que é adequada para a criança, que é o livro, a literatura para criança, e para ficar mais, né, tranquila dos adultos conseguirem conversar sobre esses temas. Então acho que foi através, assim, do luto, foi que me deu um insight, mas eu percebi que as crianças sempre têm muitas dúvidas, sexualidade, questão de gênero, que na escola também é difícil de trabalhar, em casa é difícil de trabalhar. Eu vi que isso aumentou na pandemia e pensei, eu acho que a literatura infantil vai ser um bom recurso para facilitar o diálogo entre adultos e crianças, para facilitar a linguagem, sabe? Você falou de uma coisa importante, né, que é o veto dos pais, e a gente viu já, né, infelizmente, algumas situações em que livros de grandes nomes da literatura, como o do Ziraldo, né, foram alvos de censura, né, de veto por parte dos pais mesmo. Como é que você enxerga esse tipo de situação?
Olha, eu acho que tem algumas questões, assim. Uma delas é muito, assim, pegar a parte e ampliar. Tem muitos casos que seus pais nem leem a obra inteira, então vê um trecho, como pode ter sido esse caso do Ziraldo, ou outros tantos que já foram censurados, né? Acho que todo ano a gente vê um caso, assim, de censura, que vem mais mesmo da parte dos pais em casa. Então, pega um trecho, isso não é adequado para o meu filho, mas você leu a obra inteira, você viu o contexto. Então, acho que falta, assim, muito essa parte de educar, né, os adultos, sejam os pais, sejam os professores, porque eu percebo que é essa partezinha que causa esse problema, né? Talvez por não conhecer, a gente tem que, acho que, insistir nesse trabalho de tentar educar os adultos, porque as crianças não têm isso na cabeça delas, né? Então, é o efeito dominó, assim, tá? Começa numa ponta e desemboca nisso aí, por acho que não conhecer a obra inteira. E você falou, né, que as crianças não têm isso na cabeça, e você falou do luto, né, que tudo isso começou durante a pandemia. Porque as crianças estão num mundo de fantasia, muitas vezes, né, elas fantasiam muito. E aí eu fico pensando no livro como uma ferramenta de adentrar esse mundo delas. É isso que a literatura faz, por exemplo, para ajudar os pais a falarem sobre o luto, chegar mais próximo, estar mais próximo das crianças? Sim, eu acredito que pode ser sim, né? O universo da criança tem mesmo a fantasia, tem o lúdico. Acho que a literatura traz muito isso, não só pelo texto, mas pela imagem, pelo formato, né? Projeto gráfico, enfim, todos os recursos que o livro traz para a criança, a gente pode encontrar no livro infantil. Então, acho que é muito explorar tudo isso de uma obra, né? Feita assim, com esse cuidado, com esse olhar para levar essa linguagem para a criança, através de N também artifícios que a gente tem na literatura, de figuras de linguagem, de muitas coisas que às vezes não precisa ser literal. E às vezes acho que o pessoal fica com receio, mas não posso falar disso. Mas às vezes a criança nem tá pensando nisso, como a gente que tem repertório enxerga, né, ali. Então, quem, né, produz o livro para criança, seja desde o autor, o editor, tem um bibliotecário que está prestando atenção nisso, o livreiro. Eu sempre acho que insisto um pouco nisso, né, da confiança que tem para o produto chegar na mão da criança, né? Não é assim, tem, né, óbvio, coisas de mais qualidade, coisas de menos, mas é um produto pensado para criança, então é isso, né, tirar esse receio, porque é o fantástico, olha, a criança tá no mundo delas, ela não tá vendo com um olhar do adulto, e acho que esse tabu, né, que eu sempre falo, é muito mais do adulto do que da criança, porque ela tá ali para descobrir, para perguntar, são coisas do dia a dia que a gente enfrenta. Então não é só quando adulto que você vai ter essas questões, né? Quando você é criança, você já vai se questionar, né? Sobre luto, sobre tantos porquês, o que acontece, né, com quem não tá mais aqui, por exemplo, falando sobre luto. Então tem várias formas da gente adequar isso, né, de acordo com a maturidade da criança, né? Eu acho que essa literatura que é boa não é para criança, né, assim, é para qualquer um, né, de 0 a 100 anos, né, como a gente costuma falar, porque às vezes atinge muito mais o adulto do que a criança, assim, né, no sentido, nossa, eu identifiquei, essa criança tem a interpretação dela ali no repertório dela, com a experiência dela, e o adulto, né, tem a outra visão dele. Então, livros para criança, bons livros para criança são livros bons para qualquer idade. Nossa jornada pelas páginas apagadas nos ensina que o livro é um organismo vivo. Ele resiste e é por essa importância vital que o Brasil instituiu pela Lei 10.402 de 2002 o dia 18 de abril como Dia Nacional do Livro Infantil. A data não é por acaso, é o nascimento de Monteiro Lobato, o homem que alfabetizou o imaginário brasileiro. Embora a obra de Lobato hoje enfrente debates necessários sobre o racismo estrutural, mostra que finalmente estamos amadurecendo seu legado. Nos lembra que a literatura infantil é o alicerce de uma nação. A gente tem que voltar àquela época bonita das contações de história, tanto nas casas quanto nas escolas, né? Hoje a gente tem um mundo muito máquina, muito tela, muito tecnológico, que é importante, que nos ajuda, que também une as pessoas, mas que dificulta o desenvolvimento das criatividades. Quando você vê uma tela, está tudo pronto ali. Quando você ouve uma história, quando você lê um livro, você vai imaginando aquelas personagens. Então isso é fundamental, é vida, é humanidade, é afeto. A gente precisa reaprender a se encontrar. Eu fico meio chocado quando eu vejo pais felizes porque os filhos com 2 anos de idade baixam programas, né, nem falam direito e conseguem, né, manipular muito bem um tablet e tal. Nós não somos seres maquinais, nós somos seres
carne e osso, humano, é disso que a gente precisa. Né? Meus amores, vocês são a minha esperança. Eu estou indo embora. Daqui a muito pouco tempo, o meu país vai estar na mão de vocês. E vocês têm que estar bem preparados para fazer do Brasil um pouco mais que eu tentei e não consegui. Porque a vida, o progresso é uma escada. A gente subiu até certo degrau. Os outros degraus você vai subir. Mas você tem que estar preparado para isso. Tem que ter lido muito, conhecer muito a língua e conhecer muito até os problemas que você vai enfrentar para resolver, pelo menos alguns. Mais tarde você vai passar para a próxima geração. E o Brasil com você, teus filhos e netos, com você que é meu netinho, vai levar o Brasil para frente. É a minha esperança. Você é a minha esperança. Contra a censura, o melhor remédio é o livro aberto. Que no próximo 18 de abril e em todos os outros dias, a gente escolha construir pontes em vez de muros. Porque, como a fênix, a palavra sempre renascerá das cinzas para iluminar o que o silêncio tentou apagar.